Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós pararmos para observar o livro do Evangelho de Mateus capítulo 4, onde fala sobre a tentação de Jesus, nós vimos aqui que o Espírito de Deus é quem levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Olha que coisa interessante. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Então veja que esse Espírito está em letra maiúscula. Se trata do Espírito de Deus e não do Espírito humano. Foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias e 40 noites em jejum, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Bom, o que eu gostaria de observar com você aqui é a questão de Jesus ter sido levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui pode surgir várias opiniões sobre qual o motivo que o Espírito Santo usou para levar Jesus lá no deserto. Ele foi levado para isso, ele foi levado para aquilo. Veja que Jesus também era humano, veja que Jesus também foi tentado, veja que o diabo é o tentador. Então, aqui pode surgir várias teorias sobre o porquê que o Espírito de Deus levou o próprio Jesus Cristo para ser levado para o deserto e ser tentado pelo diabo. Qual o motivo do Espírito de Deus ter levado ele para lá? Então, se nós não observarmos as Escrituras Sagradas, nós vamos aqui ficar inventando e criando teorias. Para nós entendermos esse texto, nós vamos precisar da ajuda de um outro texto, também o capítulo 4, mas agora do livro de Hebreus. Capítulo 4, versículo 14 do livro de Hebreus, ele tem a resposta do porquê que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado lá no deserto. Diz assim, Hebreus 4, versículo 14: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Aqui é a nossa confissão de fé. E veja que ele chama de Jesus o sumo sacerdote, tá? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Veja que o texto chama de Jesus de o sumo sacerdote, e o texto também fala de nos achegar ao trono da graça para alcançar misericórdia. E o texto também fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, assim como homem, e sem pecado. É claro que nós não somos como Jesus. Nem todas as tentações nós vamos conseguir resistir. Por isso que nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo, porque só como homens, sem a ajuda de Deus, nós não vamos conseguir resistir às tentações, pois o inimigo trabalha com as suas tentações aquilo que ataca o cerne do ser humano, aonde mais está o seu coração. Por isso que a recomendação de Jesus é ter o coração nas coisas de Deus, né? Então vamos lá. O sumo sacerdote. Qual a diferença do sacerdote para o profeta? Para você entender por que o Espírito Santo tentou Jesus, levou Jesus, ou melhor, porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, você precisa entender essa questão. A diferença entre o profeta e o sacerdote. O profeta era alguém que vinha de Deus, que representava Deus para o povo. Então o profeta, ele vinha de uma linhagem de profeta.
ou alguém que Deus levantava ele para trazer uma mensagem e uma informação para o povo. Já o sacerdote não. O sacerdote ele era tirado do povo e era levado à sua função de sacerdote. E o sumo sacerdote é o líder, é o chefe, é o sumo de todos os outros sacerdotes. Por que o sacerdote era tirado do povo e não vinha de uma linhagem de profetas? Porque o sacerdote representava o povo para Deus. O profeta representa Deus para o povo e o sacerdote representa o povo para Deus. E por que Jesus foi tentado assim na nossa carne? Porque quando nós recorremos a Deus, o sumo sacerdote, que é Jesus, ele está ali representando o povo para Deus. Ele fala para Deus: olha, meu pai, eu sei o que essa pessoa está passando, porque eu tive lá. Porque Deus, na sua infinita bondade, amor e misericórdia, ele enviou Jesus para nós para poder entender o que é a natureza humana e como é a prova humana, porque ele é Deus. Mas Jesus esteve aqui como carne, assim como eu e você. Então, quando nós recorremos a Deus no nome do Senhor Jesus, ele intercede por nós junto ao Pai, dizendo: meu Pai, eu sei o que é. Eu sei o que essa pessoa enfrentou, eu estive lá. Eu sei o que é ser tentado pelo diabo. Eu sei a dor que essa pessoa está passando agora. Por isso que o sacerdote, ele representava o povo para Deus. E Jesus está lá no céu, representando o povo diante do Pai. Por isso que ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele o fará. Para quê? Para que o Filho seja honrado no Pai, e assim o Pai honrado no Filho, e vice-versa, e o poder de ambos venha nos aperfeiçoar. Então é assim que funciona. Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, porque o diabo não podia tentá-lo na sua força, o diabo não podia tentá-lo como Jesus era. Então ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, para conhecer a minha e a sua fraqueza. Então é isso que Jesus faz diante de Deus, diante do Pai. Então, quando nós apresentamos, Jesus vem e fala assim: eu sei, porque o texto está dizendo aqui que em todas as coisas ele foi tentado, em todas. Aí o versículo 13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que tem de prestar contas, que é o próprio Deus, né? A Jesus, e prestar contas ao próprio Deus através de Jesus. Então, todos os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então, tudo é manifesto diante de Deus. Então, tudo, nada nesse mundo está oculto e escondido dos olhos de Deus. Então, já que tudo está oculto, já que nada está oculto aos olhos de Deus, Jesus vem, ele penetra, como o texto diz já no 14, ele penetra os céus, ele desce à terra como homem, sentindo tudo que eu e você sentia, e passa a ter as nossas mesmas fraquezas, é tentado pelo diabo como eu e você, embora ele não tenha pecado, porque Jesus vivia numa atmosfera espiritual diferente da nossa, embora nós somos convidados, né? E somos exortados a buscar essa mesma atmosfera que Jesus buscava, mas ele conhece as nossas fraquezas. Aí o versículo 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, ou seja, ao trono de Deus, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos graça para o socorro da ocasião oportuna. Então, você que está me assistindo nesse momento, talvez você fale assim: o que eu fiz não tem jeito, o erro que eu cometi não tem mais volta, o pecado que eu cometi não tem perdão. Então, o que eu tenho que fazer é viver essa vida que eu estou vivendo mesmo, dissoluta diante de tudo e de todos, porque não tem mais volta o que eu pratiquei. Enquanto Jesus, ele te chama, enquanto Jesus, ele está dizendo para você: tem jeito, tem mudança, eu quero transformar a sua vida, eu quero renovar você. Então eu quero fazer de você
de uma prostituta a uma mãe de família, de um bandido a um pai de família. Eu quero fazer de você de uma pessoa depressiva, de uma pessoa com problemas psíquicos, né? Eu quero fazer de você um grande aconselhador. Eu quero usar você. Jesus está dizendo assim para aquele pai de família que está querendo ir embora de casa agora: não vai, volte para sua casa, se ponha diante do trono da graça, porque eu quero te ouvir, eu quero te dar a direção. Jesus está falando nesse texto com aquele que cometeu pecado, erro, dizendo: eu também fui tentado pelo diabo, eu conheço quais são as estratégias dele, mas eu ofereço para você o perdão, eu ofereço para você o renovo, eu ofereço para você mudança, eu ofereço para você o galardão. Jesus está dizendo para aquele que pegou um caminho errado agora: volta e pega o caminho que eu te ofereço, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida, que vai te conduzir ao Pai. Eu tenho salvação para você, eu tenho libertação, eu tenho mudança para a sua vida, eu posso transformar a sua vida, eu posso mudar o seu cativeiro, eu quero te libertar. Jesus está dizendo para você agora que acha que não tem mais jeito, que a vida que você está vivendo não tem mais jeito, mas Ele oferece para você, porque Ele diz: eu também fui tentado, eu fui levado para o deserto para entender o que você está passando. Em outras palavras, Jesus está dizendo para você agora: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu conheço essa dor que está no seu coração, eu conheço essa angústia que te aperta, que te massacra, eu conheço o que você está sentindo agora, eu sei o que você está sentindo, mas diferente dos seres humanos, eu ofereço perdão, porque os homens não. Os homens querem nos massacrar, os homens falam pelas nossas costas, as pessoas nos julgam, as pessoas nos condenam, mas Jesus não. Jesus é aquele que quer te salvar. Ele morreu na cruz por você. Ele subiu lá no Calvário por você, oferecendo para você a remissão. Então não tome a decisão que você quer tomar agora. Não tire a sua vida, não cometa suicídio, não vai para as drogas, não vá para a bebida, não vá embora da sua casa, da sua família. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus está oferecendo mudança para você. Aceite a palavra dele, porque ele quer te ajudar. Jesus tem a solução, pois ele é a própria solução. Deus te abençoe. Shalom.